Eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre uma coisa que pode se refletir apenas a mim. Lá em 2022 estava sendo lançado Pantera Negra: Wakanda para Sempre, e não vou mentir, eu não gostei do filme. A continuação do ótimo filme que era Pantera Negra parecia ser tão abaixo do que era esperado. Parecia ser só mais um filme pasteurizado de um estúdio que sim, tem suas razões, mas que era só para fazer dinheiro. E como o primeiro Pantera Negra foi um sucesso, era mais do que natural seguir por esta linha. E quando assisti Wakanda para Sempre, nem parecia um filme de um ótimo diretor que é o Ryan Coogler, onde ele já se mostrou a sua competência em Fruit Valley Station e Creed. O seu trabalho estava tão aquém que até saí desesperançoso pelo diretor. Mas aí, neste ano, chega a nova empreitada do diretor, Pecadores. E sim, tinha algumas expectativas e vou te contar, fui surpreendido para além de positivamente e vou contar ainda mais, quase nem consegui dormir de tanto que pensava no filme. O retorno do diretor ao cinema autoral resulta em sua obra mais pessoal até o momento. Ambientado durante a Lei Seca no sul dos Estados Unidos, o filme entrelaça elementos de drama histórico, horror sobrenatural e música, muita música, criando uma experiência singular que ressoa muito além de sua premissa inicial. Mas antes de continuarmos, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje, caso não tenha pegado ainda, vamos falar sobre o filme Pecadores, o novo filme do diretor Ryan Coogler. Então já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e clica no botão de like, que assim você ajuda o canal. Aproveita e me segue lá no Instagram, e por que também não na Twitch para me acompanhar ao vivo. Todos os links vão estar aqui na descrição, e vamos ao vídeo. Já viajei por esse mundo todo. Já vi morrer homens de formas que eu nem imaginava serem possíveis. A história se desenrola em Clarksville, Mississippi, um dos estados mais segregacionistas dos Estados Unidos. Um dos irmãos gêmeos, Smoke e Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan, que retorna após anos de ausência. Veteranos da Primeira Guerra Mundial, que posteriormente se envolveram com o submundo do crime em Chicago, trabalhando por o Al Capone, eles trazem consigo não apenas um caminhão carregado de vidas ilegais, mas também a ambição de criar um espaço onde a comunidade negra possa existir livremente, longe do preconceito cotidiano. E logo nos primeiros momentos, Coogler estabelece visualmente o contexto social da época. Um lado da rua, comércio frequentado exclusivamente por pessoas negras, enquanto do outro, estabelecimentos exclusivos para os brancos. E essa divisão física do espaço urbano não é apenas um detalhe histórico, mas uma metáfora visual que permeia toda a narrativa. Aqui no longa, a segregação racial não é apenas mostrada, mas sentida nas interações entre os personagens. O título do filme não é escolhido ao acaso. Logo no início, durante um sermão, o líder religioso estabelece o tema central da narrativa, que somos todos pecadores de alguma maneira. E esta premissa ecoa ao longo de toda a obra, manifestando-se nas escolhas moralmente ambíguas dos personagens e nas consequências dessas decisões. Coogler não está interessado em julgamentos simplistas, mas em explorar as nuances da condição humana em um contexto de opressão sistemática, e os gêmeos protagonistas encarnam essa dualidade. Smoke, o mais centrado e voltado para os negócios, carrega o peso de ter abandonado Anne, seu amor de juventude logo após uma perda trágica. Já Stack, por sua vez, com seu espírito livre e impulsivo, vive o momento presente sem considerar as consequências futuras. Ambos cometeram atos questionáveis em Chicago, mas suas intenções ao retornar à cidade natal são em essência nobres. Criar um Juke Joint, um refúgio onde sua comunidade possa experimentar momentos de alegria e liberdade. No filme, a música não é apenas um elemento de fundo. Em Pecadores, é praticamente um personagem central, com presença constante e transformadora. O blues emerge como uma linguagem através do qual os personagens expressam suas dores, alegrias e anseios. E aqui Coogler apresenta o gênero musical como era visto pela elite branca da época, a música do diabo, para então subverter essa percepção, revelando-o como uma poderosa forma de resistência cultural e libertação espiritual. E na sequência musical, que marca o ponto de virada do filme, é simplesmente arrebatadora, e só de me lembrar dela, já me sinto arrepiado. Sam, vivido por Miles Keaton, um jovem guitarrista e cantor de blues que também é filho de um pregador, possui um dom extraordinário. Sua música é capaz de transcender as barreiras do tempo. E durante sua apresentação, testemunhamos um dos momentos mais impactantes do cinema recente, que é enquanto toca, Sam atravessa o véu entre a vida e a morte, e pessoas de diferentes épocas, culturas e também etnias do passado e futuro começam a tocar junto com ele. E nesta cena, posso dizer com tranquilidade que magistralmente concebida e executada representa visualmente como o blues conecta gerações, culturas e experiências.
O clube metaforicamente pega fogo, expandindo-se para além de suas paredes físicas, enquanto povos de vários tempos se reúnem como um só através da música. É um momento de pura transcendência, que mesmo destoando ligeiramente do tom predominante do filme, se estabelece como seu coração pulsante. Após esta sequência, o filme nos mostra mais de seus elementos sobrenaturais, de forma mais explícita com a chegada dos vampiros, que olha só, são brancos, e esta escolha não é acidental. Os vampiros em Pecadores funcionam como uma poderosa alegoria para a exploração e o apagamento cultural. Eles não apenas se alimentam do sangue de suas vítimas, mas também de suas identidades e histórias. Particularmente interessante é a observação de que quando um personagem negro é transformado em vampiro, ele começa a falar e se comportar como os vampiros brancos, abrindo paralelos com o conceito de assimilação cultural forçada. E Coogler brinca com os elementos clássicos da mitologia já estabelecida na cultura pop, como a necessidade de convite para entrar em um local, a vulnerabilidade ao alho e à luz solar, a morte por estaca no coração, mas tudo isso ele recontextualiza dentro da experiência afro-americana. A estética das cenas de vampiros remete bastante a filmes como Um Drink no Inferno, com sangue jorrando de forma quase caricata, e esta abordagem poderia parecer deslocada em outro contexto, mas aqui serve para sublinhar a natureza alegórica desses elementos sobrenaturais. Aqui no filme, os vampiros são simultaneamente ameaças literais dentro da narrativa e representações metafóricas da exploração histórica sofrida pela comunidade negra. Michael B. Jordan entrega o que pode ser considerado o melhor trabalho de sua carreira até o momento. Ao interpretar os gêmeos, o ator consegue diferenciar os irmãos não apenas por suas personalidades, mas também por detalhes sutis de postura, expressão e figurino. Inicialmente, pode ser difícil distinguir qual é qual, mas com o desenvolvimento da narrativa, suas individualidades se tornam cada vez mais evidentes. Smoke representa a razão, o planejamento, a visão de longo prazo. É o irmão que se preocupa com a sustentabilidade do negócio e com a segurança da comunidade e de seu irmão. Já Stack, por outro lado, encarna a emoção, a impulsividade, o desejo de viver o momento. Um é a cabeça, o outro é o coração. Juntos formam um todo fascinante que carrega o filme. Além que os interesses amorosos dos irmãos são cruciais para o desenvolvimento de suas personalidades. Anne, a ex-companheira de Smoke, é interpretada com profundidade por Emily Mosaco, trazendo uma presença terna e ao mesmo tempo forte narrativa. Já Mary, vivida por Hailee Steinfeld, que desperta o interesse de Stack, adiciona uma camada de complexidade à trama ao navegar entre dois mundos devido à sua ascendência mista. Eu nunca tinha visto demônios. Nem fantasmas. Uma das qualidades mais notáveis de Pecadores é seu ritmo constante e progressivo. A história sempre avança, representando novas situações e desenvolvimentos, nunca estagnado ou girando em círculos. E mesmo com uma introdução prolongada, os vampiros só aparecem efetivamente no final do primeiro ato e início do segundo. O filme mantém o espectador engajado através de personagens cativantes e uma ambientação rica em detalhes. A estrutura narrativa de Coogler é ousada, e ele dedica tempo considerável para estabelecer o contexto histórico e social, bem como também para desenvolver seus personagens. Nos familiarizamos com eles para que possamos se importar com o que pode acontecer com esses personagens antes de introduzir os elementos sobrenaturais. E esta escolha poderia resultar em um filme desequilibrado, como se fossem dois filmes diferentes dentro de um único produto, mas o diretor consegue no final reconectar todos os elementos de uma forma coesa e significativa. E nisso, o diretor demonstra uma impressionante versatilidade ao misturar gêneros distintos. Pecadores é simultaneamente um drama histórico sobre a experiência negra no sul segregacionista, um musical que celebra o poder transformador do blues e um filme de horror sobrenatural com vampiros. E esta combinação poderia facilmente resultar em uma coxa de retalhos incoerente, mas nas mãos habilidosas de Coogler torna-se uma fusão orgânica. A abordagem lembra em certos aspectos o trabalho de Jordan Peele, em Corra, onde elementos de horror são utilizados para comentar sobre questões raciais. Mas Coogler, no entanto, vai além ao incorporar a dimensão musical e histórica, criando uma obra ainda mais multifacetada. O diretor usa o prisma do entretenimento para contar histórias profundamente enraizadas na experiência afro-americana, continuando uma tradição que já estava presente em seus trabalhos anteriores. A trilha sonora, composta pelo sueco Ludwig Göransson, colaborador frequente de Coogler, é muito mais do que um acompanhamento musical, é uma força motriz da narrativa. Göransson mergulha nas raízes do blues, criando composições que são autênticas à época retratada, mas que também incorporam elementos contemporâneos quando necessário, especialmente durante a sequência transcendental que conecta diferentes períodos históricos. As performances musicais dentro do filme, particularmente as de Miles Keaton como Sammy, são eletrizantes. Elas capturam a essência sensual e catártica do blues, demonstrando como essa forma de expressão artística servia e que ainda serve como um canal para processar coletivamente traumas históricos e celebrar a resistência cultural.
Te amo, irmão. Cuidado. Pode deixar. Pecadores é uma obra que transcende categorias e expectativas. Ryan Coogler criou um filme que é simultaneamente entretenimento de alto nível e uma reflexão profunda sobre raça, classe, música e identidade na América. Ao fundir elementos de diversos gêneros, ele nos oferece uma experiência única que permanece conosco por muito tempo depois dos créditos finais. O filme nos lembra que a música pode servir como um canal vivo para toda a dor e o prazer que une um povo ao longo dos séculos. E é através da arte que encontramos formas de processar traumas históricos, celebrar nossa humanidade compartilhada e talvez transcender as barreiras que nos separam.